Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Como tema da pregação, eu coloquei os planos de Deus. Há um tempinho, o Guilherme me mandou uma mensagem. Lê, você pode pregar no culto dos jovens? Dia 5. Falei, poxa, Gui, no dia 6 eu vou fazer uma prova, né? Fico muito nervosa de preparar a pregação, estudar para a prova. Falei, se for outra data, pode ser. Aí ele falou, tá bom, Helena. Passou um tempo e em meu coração eu falava, como é que eu posso ir bem na prova se eu estou rejeitando fazer a vontade de Deus? Eu entrei na internet, no site da instituição que eu vou fazer a prova. Tinha mudado a data para o dia 20 de maio. No mesmo instante eu mandei mensagem para o Gui. Falei, Gui, você já colocou alguém no meu lugar? Porque a prova mudou de dia. Aí ele, Lelê, não coloquei. É você. É Deus fazendo a sua obra. E aqui estou eu, para a honra e glória do nosso Deus. E aí, uma noite, eu tenho o costume de ler a Bíblia antes de dormir. E eu falei, vou ler o livro de Esther. E normalmente eu escolho um livro e leio um capítulo por noite até acabar. E a leitura desse livro foi tão boa que eu li os 10 capítulos de Esther na noite que eu comecei. E eu vi também na vida de Esther os planos de Deus, né? Então eu queria ler aqui um versículo que se encontra em Esther 2, do 5 ao 7. Havia então em Suzã, a capital, certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Criara ele Radassa, isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Então o que eu vi aqui? Aconteceram coisas ruins na vida de Esther e de seu primo Mordecai. Ele foi levado como cativo. Esther não tinha os seus pais, né? Os pais haviam morrido. Então o que eu vejo aqui? Por mais que coisas ruins aconteçam na nossa vida, Deus ele tem um plano maior, por mais que a gente não entenda. E talvez se fosse diferente, se Esther tivesse seu pai e sua mãe, talvez eles estivessem morando em outro lugar, talvez eles não tivessem tanto contato assim com Mordecai. E Mordecai foi levado como cativo e levou Esther porque ela só tinha ele. E antes de continuar, algumas traduções da Bíblia, não sei se os irmãos vão acompanhar. Mordecai se chama também Mardoqueu, o rei Xerxes também pode ser encontrado como Assuero, e a Radassa Esther. Então, no livro de Esther, como eu li tudo, vou contar um pouquinho de como as coisas aconteceram. Então, o rei ele serviu um banquete para os príncipes e os servos, e esse banquete durou 6 meses, 180 dias. E depois que ele serviu esse banquete, ele serviu um outro banquete para todo o seu povo, e esse durou 7 dias. E também a rainha Vasti, ela fez um banquete para as mulheres dos homens que estavam nesse banquete do rei. E aí no 7º dia, o rei, já muito alegre de tanta bebida, mandou chamar sua esposa, a rainha Vasti, para que fosse exibida pela sua beleza, e ele pediu para que levasse a sua coroa para ela ser exibida ao povo. E a rainha não foi, simplesmente não foi. E aí já começa, eu começo a ver já o plano de Deus agindo. Por mais que seja uma coisa ruim, né? Um casal se desacertar, mas mais pra frente a gente vai ver como isso teve influências boas depois. Então o rei ele convocou os sábios e os sábios lhe aconselharam. Isso está em Esther 1, do 16 ao 20. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti,
mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser: o rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vasti e ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo do que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Então aí vem o conselho, dos sábios. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se entre as leis dos persas e dos medas, para que não seja alterado, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei baixar foi publicado em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. Então, como a gente pode ver, a rainha foi impedida de estar na presença do rei, e o sábio falou: chame outras mulheres e o senhor dê a honra de ser rainha a outra mulher. Então moças virgens e de boa aparência foram levadas ao palácio para começar um tratamento que durava 1 ano. Por 6 meses elas eram tratadas com banho de óleo de mirra, e os outros 6 meses com perfumes e ungüentos. E uma das moças levadas ao palácio foi Esther. E por ser bonita também, e eu acho que ela tinha uma coisa diferente, Ela servia a Deus. E logo ela ganhou a simpatia do guarda das mulheres, que apressou-se em fazer esse tratamento com ela, dar os melhores alimentos, porque a gente nota a diferença numa pessoa que serve a Deus e que não serve. Só saindo um pouquinho, há bastante tempo atrás, acho que quando eu ia fazer 15 anos, eu vivia na 25 de março com a minha mãe. E 2 pessoas, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas 2 pessoas que não eram brasileiras, vendedores ambulantes, enfim, elas olharam para minha mãe e falaram: essa menina é diferente. Acho que ela devia ser chinesa, japonesa, não sei. Diferente essa menina. Cristã? Minha mãe falou sim. Então que a gente possa ser um exemplo para os outros. A gente não sabe, a gente sabe assim como as pessoas estão por aí afora, mas que a gente possa ser sal, ser luz, como já foi dito em outras pregações aqui, que a gente possa ser a diferença que o mundo precisa. Então, voltando, quando o ano de preparação chegou ao fim, cada moça era levada à presença do rei, e se ele gostasse da moça, ele mandava chamá-la pelo nome. Se ele não gostasse, a moça nunca mais vinha à sua presença. E quando Esther foi levada à presença do rei, logo ele colocou a coroa na cabeça dela, e ela se tornou rainha. E sendo aconselhada pelo seu primo, Mordecai, ela não revelou que era judia. E Mordecai sempre ficava perto do palácio, na frente do palácio, querendo saber como é que Esther estava, sempre estava ali junto. Até que um dia, Mordecai na porta do palácio, nós vamos ler aqui Esther capítulo 2, do 21 ao 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida do rei. E isto veio ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E agora é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mais uma vez, Eloide? O memorial. As coisas boas que nos acontecem, ou os acontecimentos da nossa vida, a gente deve escrever, para no futuro a gente se lembrar. Então guardem isso aí um pouquinho. E aí, tratando sobre o plano de Deus na vida de cada um, eu pensei em 4 passos do plano de Deus. Então agora vai ser colocada uma situação ruim, um problema. O rei Xerxes, ou Assuero,
ele colocou como primeiro-ministro um homem chamado Amã. E ele disse a todos os príncipes, a todos os serventes do palácio que deveriam se curvar a Amã. E Mordecai não fazia isso, né? Mesmo ali na porta ele não se curvava. E até que chegou aos ouvidos de Amã que ele não se curvava porque ele era judeu. E Amã então fez um plano para matar não somente Mordecai, mas todos os judeus que havia no reino do rei Xerxes. E ele tirou a sorte que se chama Pur. Ele tirou a sorte para ver qual o dia que isso aconteceria. Então nós temos aqui em Esther 3, do 7 ao 11. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Purim, ou Pur. Isto é, a sorte perante Amã, para cada dia, para cada mês até o 12º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Então o rei tirou do seu dedo o anel e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E aí esse decreto, carimbado com o anel do rei, foi levado a todas as províncias e foi lido para o povo. E quando Mordecai ficou sabendo disso, que o seu povo seria morto, destruído pelas mãos de qualquer um que fosse daquelas províncias, ele ficou muito triste. Em sinal de tristeza, ele rasgou suas vestes e se vestiu com roupas de trapo. E ele deu um jeito de se comunicar com Esther, através dos guardas das mulheres, de quem tinha contato entre eles. E ele pediu para Esther: é o seu povo, peça misericórdia ao rei. Vai ao encontro do rei e peça misericórdia dele. Mas Esther, ela pediu para que falassem a Mordecai. Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda a ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar e ter com o rei. Então já fazia 30 dias que o rei nem chamava ela para estar na sua presença. Como é que ela ia entrar na presença do rei? Ela poderia ser morta. Mas aí é que está o segundo passo. O primeiro que eu disse do plano de Deus era a gente se deparar com uma situação ruim, um problema. Mas vem a hora da preparação. Vejam que Esther respondeu a Mordecai novamente. De novo, Esther mandou responder a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então Mordecai fez isso, fez isso conforme tudo que Esther tinha falado. Então a gente vê a importância de se preparar para enfrentar um problema. Problemas todos nós temos. Não, levanta a mão aqui, quem não tem problema na vida? Todos temos, irmãos. Mas a gente tem que se preparar para enfrentá-los. Não é de qualquer jeito. Amém. Nós aqui que conhecemos um Deus verdadeiro, a gente pode se ajoelhar diante dele, orar, jejuar, entregar a nossa vida, porque tudo está nos planos dele. Amém? E aí depois do preparo vem a estratégia. As estratégias que Deus dá para a gente enfrentar os problemas. Faz muito tempo o pastor Rubens fez uma pregação, não sei se foi uma pregação, mas você falou muito sobre estratégia, acho que foi no final de culto, um hino, e que aquela semana Deus estaria dando estratégia. E é assim que a gente tem que viver, irmãos. Verdade. Estar sensível ao que Deus tem a nos dizer, estar sensível ao direcionamento que Deus quer nos dar, como o Guilherme falou no começo, né?
sobre o livre-arbítrio, que queria que Deus o direcionasse em tudo. Então a gente tem que viver muito assim, na sensibilidade de entender Deus. Entender não, acho que entender é difícil, entender Deus. Mas saber escutar, saber discernir o que é o certo a se fazer e o que temos que fazer. Então, depois desse jejum, a Esther se apresentou ao rei. E o rei estendeu o cetro a ela. Amém. E ela não pereceu. E o rei disse: rainha, qual é a sua petição? Então a rainha os convidou o rei e o Amã, que era esse homem que queria matar a todos os judeus, para um banquete. E eles foram nesse banquete felizes, honrados pelo convite. E nesse banquete o rei perguntou novamente: rainha, qual é a sua petição? Eu lhe atenderei. E nesse banquete a rainha falou: venham amanhã de novo para um novo banquete. E aí os dois saíram muito felizes, Amã saltitante pela honra de ser convidado para um outro banquete com a rainha Esther. E aí no meio do caminho para casa, Amã encontrou Mordecai. E novamente, como um servo de Deus, ele não se curvou a Amã. E Amã ficou muito furioso. Chegou em casa, conversou com a sua mulher, com seus amigos. E eles resolveram: vamos levantar aqui uma forca para enforcar Mordecai. E aí construíram essa forca. E no dia seguinte, antes do banquete... Espera que eu pulei uma parte. Então, estamos aqui no dia do primeiro banquete. Eles construíram a forca. E aí, a quarta etapa dos planos de Deus. Então, vamos só lembrar. A primeira... a situação ruim, um problema. A segunda, a preparação, que foi o jejum. A terceira, a estratégia, que foi de Esther convidar para o banquete, convidar novamente. E agora o agir de Deus. Depois que a gente se colocou na presença dele, Deus vem a nosso favor. Verdade. Então o rei, nesse dia do primeiro banquete, ele não conseguia dormir. E aí que vem o memorial, novamente. Ele pediu para trazerem aquele livro das crônicas. E aí ele leu que Mordecai tinha salvo a sua vida quando descobriu aquela conspiração contra ele. E ele se perguntou: que honra foi dada a esse homem? Então, em Esther 6, do 3 ao 10. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mordecai por isso? Responderam os moços do rei que o serviram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que enforcasse Mordecai, na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: quem agradaria o rei mais do que a mim? Então, na cabeça dele, ele já estava pensando: sou eu que o rei quer honrar, né? Então, já vamos preparar coisa boa. Aí, pelo que Amã disse ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-lhe andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim fez ao homem a quem o rei se agrada honrar. E para ele já estava tudo pronto, né? Vou ganhar a roupa que o rei usou, vai ser proclamado meu nome na cidade, falando que o rei quer me honrar. E aí o rei disse a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto você disse. E Amã fez. Vai desobedecer o rei a contragosto, mas fez. E aí, depois disso, eles foram para o segundo banquete. E o rei perguntou
novamente: Rainha, qual é a sua petição? Então a rainha disse: Ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e se me parece bem ao rei, seja-me concedida a minha vida. Eis a minha petição, e o meu povo, eis o meu roubo. Porque fomos vendidos pelos 10 talentos de prata que Amã tinha dito. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que o adversário não pudesse ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: Um adversário e inimigo, este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha, e se ajoelhou diante de Ester para pedir misericórdia. Vendo isso, o rei ficou furioso. E aí fizeram saber ao rei que existia uma forca pronta. E esse foi o destino de Amã. Amã foi enforcado na forca que tinha feito para enforcar Mordecai. E então, passado isso, os judeus ainda estavam em perigo, porque todo mundo das províncias, no dia marcado, iria atacar os judeus. Então a rainha implorou para o rei que retirasse o decreto que havia feito, mas o rei não podia fazer nada. O que estivesse selado com seu anel não poderia ser revogado. Mas então, o rei fez outro decreto. E nessas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com seus pequeninos e suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então o rei deu permissão para o povo se defender. E, assim, aos nossos olhos, nossa, mas guerra, vão matar. Mas foi na época, né? E quem não queria ser atacado de volta, ser atacado pelos judeus, se tornou judeu. Tem uma passagem na Bíblia que diz isso, que pessoas por medo não atacaram. Amém. Então, se todo mundo tivesse esse temor, não haveria. Mas tinha muita gente que tinha ódio no coração contra os judeus. E esses, sim, foram atacados pelos judeus e foram mortos. Essa batalha, assim, durou uns 3 dias em alguns lugares. E eu não sei se comemora até hoje, mas a festa do Purim, que foi nesse dia, no dia 14 e 15, agora não lembro o mês, mas se comemora até hoje, que foi o dia que eles venceram esse ataque que Amã tinha cometido contra eles. Então foi essa a história sobre Ester, e agora aqui algumas considerações que eu refleti pensando nessa leitura. Deus, ele permite que coisas aconteçam, porque ele tem a visão total da situação. A gente não enxerga muito além ao nosso redor, mas Deus, ele tem a visão de tudo, a visão completa de tudo que acontece no mundo. Então aos nossos olhos podem acontecer coisas horríveis na nossa vida, injustiças que a gente vê por aí todos os dias, mas assim como aconteceu com José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele foi preso, mas ele continuou humilde, continuou sábio, pedindo sabedoria a Deus. Exato. E foi fiel a Deus. E por isso ele foi exaltado. E ele livrou muitos da fome com a sabedoria e as estratégias que Deus deu a ele, né? Por causa daqueles sonhos que ele viu que iam passar fome, então ele começou a estocar alimento. E também Moisés, ele foi tirado da sua família, né? Teve que viver com outra família, porque senão ele seria assassinado quando era bebê. Mas acabou que Deus usou ele, arquitetou todo esse plano, né, da sua irmã colocá-lo num cestinho no rio, para que a princesa encontrasse. E ele foi criado na família real. Mas no fim ele foi usado para salvar o seu verdadeiro povo, né, o seu povo da escravidão. E tantos outros, como Ester, como Jó, Daniel, tiveram sofrimentos na vida, mas pela fidelidade e o amor a Deus, eles cumpriram os planos de Deus na vida deles e dos outros que alcançaram, né?
Então todos nós passamos por problemas, por dificuldades, mas em tudo, isso eu escuto lá em casa, em tudo dai graça, em tudo dai graça. Caiu um copo, em tudo dai graça. E a gente, como eu já tinha falado, né, entender é uma palavra difícil, entender Deus. Então a gente não deve buscar entender. A gente tem que respeitar a vontade de Deus e continuar fiel a Ele. Porque se a gente está aqui, nessa igreja, adorando ao Deus que é o nosso Deus verdadeiro, como é que a gente não vai confiar? Como é que a gente vai murmurar pelo que acontece na nossa vida? E pensando nos dias de hoje, acho que isso já aconteceu muito comigo, assim. Às vezes, você se atrasa para um compromisso, mas é porque Deus queria que você ajudasse uma pessoa que só ia estar ali naquele momento. Se você tivesse ido no horário normal, a pessoa não estaria ali. Então você se atrasa para um compromisso, seu carro quebra, você não consegue fazer uma viagem, às vezes Deus está te livrando de alguma coisa. Então tenham isso em mente. Tudo é planejado por Deus, né? As nossas ações, se a gente está firme na rocha que é o nosso Deus, a gente vai ter a sensibilidade de ser direcionado por Ele. Então não fique pensando assim, mas por que comigo? Por que aconteceu isso? Às vezes é um livramento, às vezes é porque você precisa fazer alguma coisa e você não ia fazer se fosse tudo do jeito que você queria. Uma coisa que eu queria falar, quando eu fui casar, a gente foi no cartório, eu chorei, porque deu tanto problema para dar entrada no cartório. E eu queria fazer meu casamento religioso com efeito civil. Gente, foi problema atrás de problema e não ia, mas foi até que foi. E aí depois eu falei pro meu tio, pastor Rubens, falei, o que você precisar de casamento, eu tô aqui. E aí o Igor e a Rosana foram se casar. Falei, pode deixar, porque eu já sabia de tudo que podia dar errado. Então as coisas aconteceram comigo de errado para que eu pudesse ajudar os outros, né? Então foi com vocês, foi tranquilo, né? E assim, irmãos, às vezes doença, às vezes você pode estar passando por uma depressão, como eu sei que muitas pessoas passam, e eu sei que uma pessoa já teve depressão para entender como é, e Deus a tirou da depressão para ela ajudar o próximo. Amém. Porque se você não entende, você julga. E eu vejo muita gente que sofre com depressão e é julgado, que é frescura, que é isso, que é aquilo. Irmãos, você não passou, você não sabe. Ore pela pessoa. Seja um apoio, um braço, um amigo. Verdade. Então é isso, gente. Às vezes a gente passa por coisas que não quer, que são coisas aos nossos olhos ruins, mas tudo faz parte desse plano de Deus. E foi até aqui. Amém?